Muito boa noite para todo mundo que está aqui antenado no Instagram do Vai Cair no Enem. Sejam bem-vindos. Vão chegando aqui na nossa live. Começamos mais uma transmissão pelo melhor Instagram de conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Meu nome é Nathan Santos, tenho a honra de ser o apresentador do programa Vai Cair no Enem e estou aqui com toda a equipe da TV Leia Já, o site que tem tudo o que você precisa saber. E hoje é uma noite especial, muito conteúdo, muita dica para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Já tem uma galera que está aqui acessando a nossa transmissão, muita gente chegando, e nesse momento inicial a gente vai batendo um papo, vai trocando umas ideias aqui com vocês, com toda a galera que faz parte do Vai Cair no Enem, porque hoje tem muita dica para vocês que nos seguem, né? Eu quero já adiantar que é muito bom, é muito prazeroso ter vocês aqui acompanhando o Vai Cair no Enem. Você sabe que diariamente a gente tem muito conteúdo, tem muita informação, questões, tudo que você precisa de fato para o Enem, além, claro, das edições do nosso programa e também dos vídeos, né? Dos milhares de professores que sempre estão aqui com a gente no Vai Cair no Enem. Noite especial para você que vai tirar muita dúvida, que vai ficar por dentro das questões, das principais questões do Exame Nacional do Ensino Médio, e também porque a gente vai receber professores que são amados por todos vocês. A gente tem vários professores de várias disciplinas que com certeza vão trazer muito conteúdo relevante. Então já tem muita gente aqui chegando, o Gustavo, tem também a Ana, a Margarete, a Isadora, muita gente chegando. Então sintam-se à vontade que hoje o programa vai ser muito legal, ao vivo para vocês aqui direto no Instagram do Vai Cair no Enem. A gente vai receber o professor de Física, Hugo Souza, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, trazendo muito conteúdo para você. Então você que gosta de Física, eu, por exemplo, amo Física. Na minha época do ensino médio, não era a minha disciplina predileta, mas a gente gosta de Física de qualquer forma. Vamos ter também o professor Luiz Henrique, que vai trazer conteúdo de História, além do professor também de História, Pedro Botelho. Você sabe aquela série La Casa de Papel? Aqui em Pernambuco teve um aulão chamado La Casa do Enem. Quem comandou foi o professor Francisco Coutinho, professor de Física, que daqui a pouco também vai estar aqui com a gente. E você que vai fazer o Enem, claro, um momento muito importante é a redação. E quem vai estar aqui com a gente daqui a pouco é o professor Felipe Rodrigues, do Seja NCN, que vai trazer possíveis temas para a redação do Enem. Então, sintam-se à vontade, vão chegando, acompanhando aqui a nossa transmissão. É sempre um prazer contar com a participação de todos vocês. Então, vamos compartilhar. Avisa aos amigos, está chegando do cursinho, a gente vai dar um tempinho para você entrar e acompanhar a nossa transmissão. Vai compartilhando, prepare as suas perguntas, tá? É importante você sair desse programa sem nenhuma dúvida, e a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês ao longo da nossa transmissão. Tem aqui a Thaís, já está dizendo que o professor Francisco Coutinho é o melhor professor, está chamando o professor Francisco Coutinho de mito. Obrigado, viu, pela tua participação. Tem também a Bia, que já está pedindo para a gente pular para a Química. Vai chegar daqui a pouco a hora da parte de Química. Tem também a Samanta já fazendo a hashtag Medicina. Então, muita gente acompanhando aqui a nossa transmissão. Quero convidar agora para o nosso vivo, para a nossa live, o professor Hugo Souza, professor de Física. Pode vir, professor, vai chegar aqui nos estúdios do leiajá.com para contribuir com a gente aqui na nossa transmissão. Professor, seja muito bem-vindo, tá? Prazer estar aqui acompanhando a live do Vai Cair no Enem. Está apresentando meu amigo Nathan, muito bom participar disso. Tem vários professores com várias dicas. Semanalmente você vai ter sempre conteúdo por aqui. Isso é muito importante para ajudar o Fera nesse momento de reta final, reta decisiva. E o professor Hugo trouxe muito conteúdo de Física, e agora eu vou passar a bola para o professor. Então você que está aqui acompanhando a nossa transmissão, fiquem ligados, porque tem muita dica de Física para você acompanhar aqui no Instagram do Vai Cair no Enem. Professor, passa a bola para você. Estou sabendo que tem assunto fácil aí para a gente acompanhar. Todos. Na verdade, se a gente for olhar direitinho, muita gente pergunta, agora no fim do ano, Hugo, eu estou meio aperreado, o que é que eu devo estudar para o Enem? O ideal é que você estudasse o máximo que você pudesse. Mas a gente que está acompanhando sempre o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vê que tem alguns assuntos que estão sempre caindo, que caem mais, que são mais importantes do que outros. Então é importante que você fique atento a esses conteúdos e que você se prepare melhor, dê uma ênfase maior a esses conteúdos. E eu listei aqui alguns conteúdos que eu vou conversar um pouquinho sobre eles com vocês. Beleza? O primeiro conteúdo que eu escolhi foi o conteúdo de ondulatória, e aqui eu vou dar uma misturada com acústica. Todo ano, a gente tem
questão de ondulatória e tem questão de acústica, todo ano. Seja no Enem tradicional, seja no PPL, que a gente sabe que é uma base parecida, tá? Mas todo ano a gente tem assunto disso. O que é importante você saber sobre ondulatória e não só sobre isso, mas que sejam tópicos que você possa relacionar ao seu dia a dia. Você pega tópicos que podem relacionar no seu dia a dia e eles são muito importantes para a sua prova, ok? Para que você consiga, como é que eu posso dizer, trazer essa física do cotidiano para aplicar na sua prova. O Enem cobra muito isso. Então eu escolhi aqui o assunto de ondulatória. Hugo, o que é que eu preciso saber de ondulatória? Primeiro, o que é que a gente vai estudar em ondulatória? Esse assunto é uma onda. Brincadeira. Ó, eu sempre falo assim, não adianta, é de mim. Então, o que é que a gente vai estudar em ondulatória? Propagação de energia, tá? E quando a gente fala de ondas, eu tenho que me ligar em que existem dois tipos. São as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio de propagação, e as ondas eletromagnéticas, que podem se propagar no vácuo. E é aí que você tem que tomar um pouquinho de atenção, principalmente em ondas eletromagnéticas, porque a gente vai ter o espectro eletromagnético, que vai desde as ondas de rádio até raio gama, ok? E aí é importante que você lembre de uma sériezinha que lá no curso eu falo muito, é o Ramilux G, que você tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ok? Ultravioleta, raio-x e raio gama. Você tem de cima para baixo uma crescente da frequência e em cima você tem, de baixo para cima você tem a um aumento do comprimento de onda. E é muito importante você ver isso. Por quê? Porque esse aumento de frequência, ele traz consigo um aumento também da quantidade de energia transportada, ok? E o comprimento de onda é muito importante você ficar atento nisso, porque analisar o fenômeno da difração. Porque para determinados comprimentos de onda, essa onda eletromagnética ela não vai conseguir difratar, a depender do obstáculo que ela tenha que desviar, e aí você sabe se vai ter difração ou não, e isso é muito importante. Com relação ao tópico de acústica, o que é que a gente vai estudar em acústica? A gente vai estudar basicamente o som. E é muito importante você saber de efeito Doppler, tá? O que é o efeito Doppler? É quando ocorre uma diferença na percepção da frequência por um ouvinte, ok? Devido a um movimento relativo entre duas fontes. Pô, mas assim ficou difícil. Lembra do carro de Fórmula 1, quando ele passa? Essa diferença entre o som que você percebe quando ele está vindo e o som que você percebe quando ele está se afastando é chamado de efeito Doppler e é cobrado no Enem, tá certo? Já caiu, inclusive, ano retrasado, 2 questões falando sobre isso na mesma prova. Pois fala um pouquinho sobre a orientação dos morcegos é através disso, ok? Outra coisa que cai muito, circuito elétrico. Circuito elétrico é muito importante, tá? Principalmente na questão de circuitos residenciais, tá? Você saber como é feita uma ligação de um circuito residencial é muito importante. Claro que você não vai ser um engenheiro elétrico, não, agora aprendi, vou fazer todo o esquema da minha casa. Não, não é assim. Mas você tem pelo menos que saber o que é uma associação em série, o que é uma associação em paralelo, associação mista, que é quando você vai pegar os dois e vai juntar, saber diferenciar um amperímetro de um voltímetro. Poxa, amperímetro eu ligo como? Eu devo ligar em série ou em paralelo? Amperímetro você liga em série. E o voltímetro você liga em paralelo. Ah, mas eu quero ligar um amperímetro em série. Pode ligar. O voltímetro em série. Pode ligar, vai dar problema. Ok? Ah, eu quero ligar um amperímetro em paralelo. Pode ligar. Vai queimar. Então, você não pode perder isso aí, tá? Tem que saber. Amperímetro, liga em série. Voltímetro, liga em paralelo. Amperímetro, mede corrente. Voltímetro, mede tensão. Tranquilo? Então, circuito elétrico também, saber a questão de potência dissipada, saber diferenciar brilho de lâmpada. Qual lâmpada vai brilhar mais? A lâmpada que brilha mais é aquela que passa a maior corrente elétrica sobre ela, ok? Que vão ser os trechos do circuito de menor resistência. Com relação aqui a trabalho e energia mecânica, no Enem já caiu algumas questões falando sobre uma parte muito específica de trabalho, que é justamente o teorema da energia cinética. Quando você tem trabalho realizado por uma força variando a energia cinética do corpo. E isso aí, inclusive, caiu uma questão falando de Usain Bolt, está vendo que ele traz uma questão de física, um tópico de física, e joga dentro
do seu cotidiano, dentro de uma realidade que você vive, dentro de uma realidade que você observa, tá certo? E energia mecânica é muito importante também a gente relembrar de fontes de energia, por exemplo, a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, o que é que eu tenho? Eu tenho a transformação efetiva de energia potencial gravitacional em energia cinética, fazendo com que as turbinas girem e gerem energia elétrica. Então é muito importante estar ligado nisso, principalmente nas formas de conservação de energia. Energia potencial, energia cinética e energia potencial elástica, que isso está sempre caindo. Dentro da termologia eu trouxe o tópico de calorimetria, para a gente conversar um pouquinho. O que é que a gente vai estudar na calorimetria? Na calorimetria a gente estuda as formas de troca de calor, as trocas de calor entre os corpos. Por exemplo, se eu pego água quente e café frio e misturo os dois, poxa, qual a temperatura de equilíbrio? Depende da quantidade de café, depende da quantidade de água, depende da quantidade de leite, depende. Então, na calorimetria, você consegue estudar essas coisas e determinar, por exemplo, temperatura de equilíbrio. Uma questão que é muito comum de aparecer em calorimetria é a mistura de gelo e água. Sempre gelo e água ele está trazendo. Por exemplo, se você pega uma quantidade de gelo e coloca num copo com água, esse gelo vai derreter? Esse gelo não vai derreter? Então é muito importante que você saiba isso. Como é que eu vou saber disso? Diferenciando calor sensível de calor latente. Dentro da calorimetria a gente vai ter calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? É a quantidade de energia que vai ser trocada, ok? Para que uma substância mude de temperatura. É a quantidade de energia necessária para que uma substância mude de temperatura. E o que é o calor latente? O calor latente é a quantidade de energia que essa substância precisa para mudar de fase, ok? Seja, por exemplo, para a água congelar, é a quantidade de energia que ela tem que perder, seja para o gelo derreter, que é a quantidade de energia que ele tem que ganhar. E aí você pode misturar isso com uma questão de equilíbrio térmico, por exemplo, que é para determinar a temperatura de equilíbrio, saber se vai derreter, se não vai derreter. Importante também lembrar sobre a potência térmica. Quem é que fornece calor? Quem é que fornece energia para que isso aconteça? É uma fonte térmica, que geralmente você vai ter aí essa fonte com a potência sendo dada na unidade watts, que é joule por segundo. E aí tem um detalhe, porque quando a gente fala de calorimetria, a gente quase não fala de energia em joules. A gente fala de energia em caloria. Então, existe uma transformaçãozinha que você vai fazer, que depende de como a prova vai abordar. Geralmente vai ser 1 caloria para 4 joules, ou 4,2 joules. Então, são coisas que você precisa estar atento para que você faça uma boa prova e não caia algumas cascas de banana, ok? Valeu, professor Hugo. Então, essa foi só a primeira parte da nossa live, né, do nosso ao vivo. Algumas pessoas estão reclamando aqui um pouquinho do sinal. A gente vai tentar dar uma melhorada aqui ao longo da nossa transmissão em relação ao sinal. Então a gente vai continuar, né, a nossa live, né, trazendo algumas informações aqui. Professor, muito obrigado, tá, pela tua participação. É um prazer, Natan. Foi um prazer. Se precisar, conte comigo. E conta também com a gente aqui do Vai Cair no Enem. Muito obrigado, professor Hugo, que arrebentou em mais uma transmissão, em mais uma live aqui no nosso Vai Cair no Enem. Lembrando que você pode compartilhar a nossa transmissão, que você também pode mandar as suas perguntas. Então, sinta-se à vontade para que ao longo da nossa live, ao longo da nossa transmissão, para vocês mandarem perguntas. E quem já está se preparando para vir aqui bater um papo com a gente é o professor Luiz, professor lá do Foco Humanas, que vai trazer muita dica de história para a gente. Então, você que gosta de história, fique ligado que a partir de agora é dica em dobro, tá? A gente vai ter muito conteúdo. Já vou chamando o professor Luiz para chegar aqui com a gente na nossa transmissão. Professor, muito boa noite. O professor já veio preparado para falar alto aqui, né, professor? Sim. Para a gente passar muito conteúdo. Aproveitando já um dia que deu de aula já, a gente já aproveita e continua a falar no mesmo ritmo. Professor, história é aquela disciplina que todo mundo gosta, que todo mundo curte história? Deveria, né? Todo devia amar, idolatrar a história, né? Mas a gente está aqui para dar algumas dicas para desmistificar algumas coisas aí, que a galera tem dificuldade. Então eu já vou no pique aqui passando a bola para o professor. Então se você tem dúvidas, se você tem alguma pergunta, pode mandar que o professor Luiz vai responder aqui ao longo da nossa transmissão. Você, professor. Valeu, Natan. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Quero agradecer aí a presença de vocês assistindo a live aqui do Vai Cair no Enem. Agradecer a Natan, agradecer ao Portal Leia Já. Muito obrigado, né, pelo convite e espero que esse seja o primeiro de muitos. Hoje o que eu estou trazendo aqui para vocês é algumas dicas a respeito da Era Vargas.
certo? A respeito do presidente Getúlio Vargas em seu primeiro momento enquanto presidente aqui no Brasil, que vai ser de 30 a 45. Por que eu trouxe Era Vargas aqui para a gente hoje? Porque Vargas é uma temática que recorrentemente está na prova do Enem. Ano passado a gente teve 2 questões na prova, ano retrasado a gente também teve mais uma. Então, todos os anos você sempre encontra Era Vargas na sua prova. E vou te dizer, olha só, com os macetes aqui que eu vou te passar, com as técnicas aqui que eu vou te passar, tu não pode perder nenhuma questão, beleza? Promete para mim? Então vamos embora. Vê, primeiramente a gente precisa falar um pouco do contexto aqui, no qual Vargas se inseriu, né, na presidência do Brasil, na presidência do nosso país. Inicialmente, a gente precisa entender que antes da década de 30, não é, existia o que a gente chama aqui no Brasil da República Oligárquica. Sobretudo, essa república não é baseada naquilo que a gente chama de política do café com leite. As oligarquias que estavam no poder eram exatamente as oligarquias ligadas à terra, aos barões do café, aos cafeicultores e, sobretudo, a 2 estados exatamente. Minas Gerais e São Paulo. Existia essa aliança entre esses 2 estados e eles ficavam se alternando no poder no decorrer desses basicamente 30 anos aí dessa república oligárquica. Então, coronelismo, não é? Você era obrigado basicamente a votar nos candidatos que esses coronéis, esses grandes senhores de terra indicavam. Clientelismo, a questão de fraudes eleitorais. Então tudo isso era muito forte, esse poder coronelista era muito forte durante a República Velha. E Vargas veio com uma proposta no seu partido, que foi a Aliança Liberal, nas eleições de 1930, propostas completamente contrárias àquilo que a política do café com leite trazia. Para acabar mesmo com a hegemonia e com os privilégios políticos da política do café com leite e estabelecer uma nova política mais voltada, sobretudo, à classe trabalhadora, às classes mais populares, tá? E aí, em 1930, quando houve, então, as eleições, Vargas não ganhou nas eleições. Quem ganhou foi o candidato, então, do governo, que seria o Júlio Prestes, um cafeicultor paulista. E isso levou exatamente quebrar a política do café com leite. Minas Gerais se afastou de São Paulo, porque o Washington Luiz, que era o presidente da época, deveria indicar um mineiro, e indicou outro paulista. Então isso acabou quebrando a aliança entre São Paulo e Minas. São Paulo ficou sozinho, colocando Júlio Prestes no poder através das eleições. Contudo, diversos fatores e, sobretudo, um estopim da chamada Revolução de 1930, um crime passional que matou o vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, é o que vai, então, ocasionar, acabar desenrolando o que a gente chama de Revolução de 30, que na visão de uns foi revolução, na visão de outros foi golpe. A grande realidade é que Vargas assumiu a presidência em 1930, não deixou Júlio Prestes assumir em 1930, ele assumiu juntamente com o seu partido Aliança Liberal, com a ajuda de Minas Gerais, Brigada de São Paulo, e também com a ajuda dos tenentes por conta do movimento tenentista. E assim começa a Era Vargas. Qual é a técnica que tu pode usar para resolver as questões de Era Vargas e não perder nenhuma? Se você tem facilidade, isso não é algo recomendável para Enem, tá? É uma coisa que eu já te digo. Porque o Enem não cobra data. A prova do Enem não é uma prova positivista, não é uma prova tradicional, o Enem não está cobrando data. Mas, se tu parar para perceber, as questões de Vargas, 90% das questões de Vargas, de 2009 para cá, são questões que trazem recorte temporal. Você que tem facilidade de decorar a data, você precisa lembrar que o governo de Vargas vai ser dividido em 3 fases. Ele vai ser dividido governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório ele vai durar de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Se tu conseguir gravar esses recortes temporais aqui, 30, 34, 34, 37, 37, 45, geralmente as questões sobre Vargas são questões que trazem esses recortes temporais. E aí, quando tu pega esses recortes temporais e liga as características gerais de cada uma dessas fases, tu não tem como perder a questão, tá? Como assim? Por exemplo, na primeira fase, que é o governo provisório, de 30 a 34, quais são as características gerais? Primeiro, Vargas ele vai governar o país através de decretos-lei. Um deles anula a Constituição, que havia sido promulgada em 1891, uma Constituição que dava todo o privilégio político lá para o café com leite,
para a República do Café com Leite. Então, Vargas, ele não concorda com nenhuma prática da política do café com leite. Então, ele vem exatamente para quebrar essa hegemonia. Então, ele vai governar o Brasil através de decretos-leis. Diversos desses decretos, por exemplo, anulam a Constituição vigente. Decretos, por exemplo, trazendo direitos trabalhistas. E uma coisa que tu precisa colocar na tua cabeça é que Vargas, ele vai ser um governante que vai fazer uma política diferente. Ele vai ter um jeito de governar diferente, que é um jeito voltado para as classes mais populares, para o povo. Não é à toa que se fabrica a imagem de Vargas de pai dos trabalhadores e pai dos pobres. Não é à toa. Isso por conta de um fenômeno político que vai acontecer aqui na América Latina entre as décadas de 30 e 70, que é o que a gente chama de populismo. Mas daqui a pouco, o professor Pedro vai dar um bocado de dica para vocês a respeito de populismo, tá? E aí eu digo mais. Além de governar esses decretos-leis, São Paulo ainda tentou retrucar a presença de Vargas na presidência, por diversos argumentos, que era ilegítimo, que era um golpe, e um desses movimentos que tentou retrucar Vargas foi a Revolução Constitucionalista de 32, em São Paulo, para tentar retirar Vargas do poder, só que Vargas, com apoio dos tenentes e da maior parte da classe trabalhadora, conseguiu ficar. Então, essa primeira fase de 30 a 34, o que é que tu tem? Decretos-leis, Revolução Constitucionalista. A segunda fase, que é o governo constitucional, Vargas vai promulgar uma Constituição em 34, que vai reafirmar os direitos do trabalhador, como, por exemplo, descanso remunerado, como, por exemplo, redução da jornada diária de trabalho, tá? Então, alguns direitos dos trabalhadores que ele já havia baixado no período provisório, ele vai agora reafirmar, relegitimar na Constituição de 34. E um ponto importante que ele legitima nessa Constituição de 34 vai ser exatamente o voto feminino. O voto feminino que havia sido um direito já garantido pelo Código Eleitoral de 32, já decretado por ele através do decreto-lei, e agora ele legitima como um direito constitucional. Então, características gerais do governo constitucional. Constituição de 34, que vai estabelecer o voto feminino e, sobretudo, o voto direto e secreto, tá? Outra característica geral é a bipolaridade ideológica entre a A e B, que é a ação integralista brasileira, dos fascistas, ditadores, e a ANL, que é a ação, que é a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser exatamente dos comunistas. De um lado, Plínio Salgado, do outro, Luiz Carlos Prestes, tentativas dos dois lados de deflagrar golpes contra Vargas, mas Vargas vai conseguir amenizar. E, por fim, nós temos em 37, Vargas, com apoio dos militares, instituiu uma ditadura, certo? Diante desse furor todo de tentativa dos comunistas de deflagrarem golpe contra Vargas e tudo mais, Vargas, então, deflagra um golpe de Estado e permanece mais 8 anos no poder. Esse golpe de Estado a gente vai chamar exatamente ele de Plano Cohen, que vai acontecer ao final do governo constitucional, um plano dito que era dos comunistas para sequestrarem Vargas, matar Vargas, uma baixaria retada. Mas, aí no fim das contas, os militares ajudaram Vargas a entrar no poder. Nesse Estado Novo, que vai ser o período ditatorial, o que é que tu vai ter? Uma nova Constituição em 37, beleza? Essa Constituição, inclusive, que vai trazer a questão da pena de morte, a instituição da pena de morte para crimes contra o Estado, e vai extinguir todos os partidos políticos. Aqui também, além dessa Constituição de 37, tu vai trazer também a tua memória que no Estado Novo você vai ter a questão do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai exatamente limitar a circulação e avaliar e analisar a circulação do material midiático no Brasil, pintando Vargas como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai ser importante. E claro, tu não pode esquecer que Vargas vai promulgar aqui, no Estado Novo, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e pelo amor de Deus, não esquece, a CLT só atende ao trabalhador urbano naquela época. O trabalhador rural não é atendido pela CLT. E claro, o Brasil na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Tá bom? Então, botou essas características gerais na cabeça das fases, tu não tem como perder. Lembra sempre, característica geral, recorte temporal, é questão certa e cravada na prova. Professor Luiz, antes da gente finalizar a tua participação, tem uma pergunta aqui do Walker Costa. Ele pergunta o seguinte: a criação do SUS foi na era Vargas? Não. O SUS ele foi criado, né, ele é previsto na Constituição atual, a Constituição Cidadã de 1988.
Vargas, ele vai criar o Ministério da Saúde no seu segundo governo, não aqui, na era Vargas, mas no seu segundo governo, quando ele volta eleito pelo povo, em 1953. Mas o SUS é de 88, da Constituição atual. Professor, muito obrigado pela tua Eu participação. que agradeço. Mandar um abraço para todo mundo aí do Foco Humanas. Obrigado pela tua participação, por tu aqui ligado. Valeu. Vai Cair no Enem. A gente está sempre disposto aqui. Gente que agradece o convite, segue lá o Vai Cair no Enem, segue o Foco Humanas. É isso, obrigado. Tá? Valeu, professor. Continuando aqui a nossa live, então vai chegando, vai compartilhando o nosso ao vivo. Daqui a pouco a gente vai ter o professor Francisco, que prometeu vai trazer os possíveis temas, alguns assuntos que podem ser cobrados na sua prova de redação. Então vai compartilhando, porque agora a gente recebe o professor Pedro Botelho, professor de História, que já começa a chegar aqui na nossa transmissão, na nossa live. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Professor, mais uma vez, com muita história, muito conteúdo, tá? Todo mundo estava aí aguardando a tua participação. Então, vou passar a bola para você. Vou falar bem alto aí para quem está em casa acompanhar a nossa transmissão. Beleza? Beleza. Boa noite, gente. Você que está acompanhando aí a nossa live com essas dicas para o Enem. Meu nome é Pedro Botelho, sou professor de História e eu vou continuar exatamente o período da história do Brasil que o meu amigo Luiz, ele começou. Veja só, após a era Vargas, após a saída de Vargas do poder, a partir de 1945, exatamente quando a Guerra Fria, e para o Brasil, a gente vai ter uma transição democrática. E essa transição democrática, que vai durar de 1945 até 1964, ela vai ser conhecida como República Populista ou República Nacional Desenvolvimentista. O nacional-desenvolvimentismo vai ser uma característica desse período, porque não só com JK, mas com João Goulart e a própria volta do Getúlio Vargas, a gente vai ver a defesa dos interesses nacionais e o desenvolvimentismo da industrialização de bens de consumo duráveis, certo? Coisa que foi iniciada pelo Vargas no seu primeiro momento, de 30 a 45, isso vai se consolidar, por exemplo, com a vinda das empresas de automóveis, a indústria automobilística, ela vai se instalar nessa época. Isso vai ajudar ao nacional desenvolvimentismo. É chamada também de república populista, porque o populismo, esse conceito político, ele vai entrar em voga nessa época. Bom, o populismo nada mais é do que algo que foi praticado de forma diferente do que era praticado na Primeira República, na República Velha. Essa República Café com Leite, essa República oligárquica, ela basicamente criava rede de poderes entre o coronelismo, conchavos políticos, patriarcalismo e clientelismo, coisa que o professor Luiz ele já explicou. Só que, a partir de 1945, nós teremos rearranjos políticos em que os partidos políticos eles vão ficar muito mais delimitados. Teremos os três principais partidos, a UDN, de um setor mais conservador da sociedade, o PSD, que é o Partido Getulista, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, da qual João Goulart ele era líder. E esses três partidos, eles vão não só aplicar o populismo em si, ou seja, a proteção às massas, a comunicação direta com o trabalhador, a comunicação direta com a opinião pública por meio de jornais, por meio de comícios, mas também você vai ver uma clareza partidária maior. Isso é muita característica dessa república populista, beleza? Então, se liga aí que esse período ele é nacional desenvolvimentista e também é populista. Massa? Bom, eu trouxe aqui as fases desses governos, tá? Dessa república populista. O primeiro vai ser o cara que vai tirar Vargas do poder a partir de 1945 e ele vai ser eleito presidente, inclusive com a aprovação de uma nova Constituição. Uma Constituição que tem muito a ver com a Constituição de 1934. A Constituição de 1946, ela é bem próxima. Ela faz uma transição democrática, ela volta a participar da democracia na sociedade brasileira, só que o Eurico Gaspar Dutra, ele vai ser eleito, e ele é eleito com um compromisso de se alinhar ao bloco capitalista junto com os Estados Unidos. Isso era um objetivo dos Estados Unidos, um objetivo, uma pressão externa dos Estados Unidos, de não só fazer a transição democrática, mas também de fazer com que o capitalismo liberal ele fosse aplicado, coisa que o Vargas nunca foi e ele nunca praticou. O capitalismo praticado por Vargas é aquele capitalismo intervencionista, aquele capitalismo nacionalista. E já na fase do Dutra, de 46 a 50,
essa fase do Dutra ela vai ser uma fase de capitalismo liberal, vai abrir para importações de equipamentos, certo? De maquinário de fábrica, isso vai ser bom para a economia brasileira, mas ele vai criar o plano SALT, que vai ser um plano de investimentos em saúde, alimentação, transportes e energia, que não vai ser muito eficaz. E além disso, como a gente já falou, o Dutra ele está alinhado ao bloco capitalista, ele se alinha ao Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, certo? Evitando toda aquela polêmica da Guerra Fria, beleza? Então, basicamente, o projeto nacionalista ele vai entrar em choque com o projeto que o Dutra adotou, o projeto liberal, do capitalismo liberal. Bom, só que o que o Dutra não contava é que nas eleições Getúlio Vargas ele fosse eleito com 48,7% de aprovação. O povo vota de novo em Getúlio Vargas, que estava por debaixo dos panos durante esse governo Dutra, e ele volta eleito democraticamente nos braços do povo. E quando ele volta, ele afasta esse capitalismo liberal e ele volta ao projeto nacionalista da economia e do poder. Primeiro ponto que ele vai fazer é nomear para o Ministério do Trabalho o João Goulart, um político que naquela época ele era jovem, líder do PTB e teria todo aquele trato, aquela aprovação com o sindicalismo brasileiro, que estava crescendo naquela época. Então ele volta com o nacionalismo e também com o trabalhismo. Bom, enfrentando um surto inflacionário, o Vargas ele acaba demitindo o João Goulart, ele aprova um aumento de 100% no salário mínimo, mas isso provoca um choque de interesses. A base política de Vargas contra o empresariado conservador brasileiro, principalmente alinhado aos interesses da União Democrática Nacional. Nessa fase aí, bota na tua cabeça o seguinte, vai haver, partidariamente falando, a divisão entre a UDN, que vai brigar, que é um partido antigetulista, que vai tentar tomar o poder algumas vezes, e uma aliança entre PSD e PTB. Esses dois partidos unidos, que eram partidos getulistas, certo? Eles vão entrar em choque com a UDN. Bom, essa pressão feita pela UDN, principalmente pelo seu presidente, o jornalista Carlos Lacerda, isso vai acabar levando ao suicídio de Vargas. Essa pressão externa, essa pressão vinda também do setor externo dos Estados Unidos contra o capitalismo nacionalista, ele vai forçar o suicídio de Vargas junto com a UDN e também com os setores militares. Bom, a partir do suicídio de Vargas, a gente vai ter toda uma instabilidade política. O seu vice-presidente, Café Filho, ele assume, faz a sua transição eleitoral até que tem as eleições de 1955, e aí vence a chapa do Juscelino Kubitschek, antigo governador de Minas Gerais, com o líder do PTB, que já havia sido demitido do Ministério do Trabalho, o João Goulart. João Goulart de vice e o Juscelino de presidente. Bom, na fase do Juscelino, a gente vai observar toda aquela história do plano de metas. Quando a gente fala de Juscelino Kubitschek, a gente está falando de uma época de otimismo e desenvolvimento social e econômico. O Brasil, ele cresce numa taxa de 8% ao ano, uma taxa que é muito difícil qualquer país, inclusive na atualidade, atingir. E bom, ele faz isso elaborando aquele plano de metas. Os 50 anos que o Brasil deveria crescer em apenas 5. Isso é um traço econômico de uma planificação da economia. Você tem metas a atingir de exportação, você tem metas a atingir de obras públicas, e ele vai fazer algo que nem era do agrado do Getúlio, nem era do agrado, por exemplo, do capitalismo liberal praticado por Dutra. Ele vai, através desse plano de metas, abrir o mercado brasileiro para investimentos, não só do governo, mas também capital vindo de fora. É por isso que ele traz várias multinacionais para se instalar aqui no Brasil. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento industrial brasileiro, com a construção de ferrovias, a construção de rodovias e também a vinda da indústria automobilística, gerando mais empregos e gerando também mais renda. Bom, Juscelino Kubitschek, ele governa, constrói Brasília, tem um relativo otimismo. A UDN, ela fica no seu canto, ela não consegue se espalhar muito no poder, só que ela consegue a sua vitória na base da eleição, elegendo uma figura política muito caricata. Ela se alia à figura do Jânio Quadros. Jânio Quadros que fez sua carreira política lá em São Paulo, como prefeito, depois governador. Bom, Jânio Quadros, sendo também bastante populista, prometendo varrer vassourinha, prometendo varrer a corrupção do cenário político nacional, ele foi eleito e ele passou por pouquíssimos meses no poder, porque essa figura caricata, ela se prova caricata mesmo. O Jânio Quadros, ele vai
praticamente comandar o Brasil por meio de bilhetinhos junto aos seus ministros, ele não vai ter o apoio da Câmara dos Deputados, do Senado, ele não vai ter base política, e quando chega um momento em que ele recebe uma visita diplomática o Che Guevara, ele vai condecorar com a medalha do Cruzeiro do Sul, uma honraria. Isso faz com que a pressão externa dos Estados Unidos acabe forçando a sua renúncia. Diz ele, o próprio na época, que essa renúncia dele seria, na verdade, uma tentativa dele voltar também nos braços do povo, tal qual o Getúlio fez. Bom, só que isso não foi possível. Antes de assumir o seu vice-presidente, que foi o João Goulart, lembrando que naquela época o vice-presidente ele poderia ser de partido diferente do presidente, a eleição era separada, presidente e vice. O João Goulart, ele assume, só que a Câmara dos Deputados não pretende fazer com que ele consiga chegar ao poder. Acusado de comunismo, acusado de influências externas da União Soviética, por todo aquele contexto da Guerra Fria, ele vai primeiro passar por um período parlamentarista, e depois o presidencialismo ele vai ser aprovado. E a principal característica do João Goulart vai ser a chamada reforma de base. Reformas que mexeriam basicamente na estrutura brasileira para provocar um outro salto de desenvolvimento. Mas você sabe que isso não acontece, a pressão dos setores conservadores, a pressão dos Estados Unidos faz com que os militares apareçam, surjam no cenário político nacional, e em 1º de abril de 1964, o João Goulart ele fica impedido de governar. Acontece a ditadura militar. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê nas próximas lives. Professor Pedro Botelho, muito obrigado pela tua participação, trazendo muito conteúdo importante para você que está aqui ligado em mais uma live que vai cair no Enem em breve, mais conteúdos do professor Pedro Botelho aqui com a gente. Galera, fiquem aí, porque daqui a pouco Felipe Rodrigues vai trazer possíveis temas da redação do Enem. Gente, possíveis temas para a redação do Enem daqui a pouco, aqui na nossa live, tá? Professor Felipe Rodrigues vai estar aqui com a gente, trazendo muito conteúdo para você, tá? E agora a gente vai trazer um professor que está sendo aqui bastante pedido, né, por todo mundo, na nossa live do Vai Cair no Enem, todo mundo chamando ele de mito, porque agora é hora de Química, e a gente recebe o professor Francisco Coutinho, do Química Fera. Professor. Opa, olá, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. O professor já está aqui, pronto para trazer conteúdo de Química. É a melhor disciplina? Química é uma disciplina espetacular. As outras também têm sua grandiosidade, mas particularmente Química, para mim, é algo surreal. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí, seguindo o @Vai Cair no Enem, seguindo o @Química Fera. Então, fica ligado que vai vir muito conteúdo de qualidade na área de Química, assim como já está sendo com História, Física, vai ser com Redação. Fica aí ligado na gente. Daqui a pouco, galera, fiquem aí, chamem os amigos, avisa todo mundo aí que daqui a pouco tem possíveis temas para a redação do Enem com o professor Felipe Rodrigues, do Seja NCM, tá? Professor Francisco Coutinho, passa a bola para você. Show de bola. Pessoal, me apresentando mais uma vez, Francisco Coutinho de Química, da Isolada de Química, vê que nome criativo, Francisco Coutinho. Olha para cá, vou abordar dois temas muito importantes para você no Enem. Radioatividade e funções orgânicas. O tema de radioatividade é tão legal que, já que nós temos dois professores de história aqui, vê que coisa linda, nós podemos falar do acidente que aconteceu aqui no Brasil em 1987. Olha como eu estou bacana falando historicamente. 1987, o acidente com o Césio 137, um grande acidente que aconteceu aqui no Brasil, certo? Que vai fazer 31 anos agora. Agora acompanha bem. Radioatividade. Grava isso na tua mente. Radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear. É um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Se você ouvir qualquer fenômeno que acontece na eletrosfera, descarte esse termo radioativo. Não é nuclear, é reação química. Então, reação química acontece na eletrosfera, mas reações nucleares acontecem no núcleo. Daí nós temos a radioatividade. Observe bem,
Em radioatividade, nós podemos tratar sobre emissões radioativas, emissões alfa, emissões beta, a primeira e a segunda lei de SOD. Podemos tratar também sobre as partículas alfa, beta, certo? E a onda eletromagnética, que já foi até citado na aula de física ondulatória, onda eletromagnética, a gama. Temos também o tempo de meia-vida, fissão e fusão nuclear. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó, essas emissões radioativas. Emissões radioativas nós podemos ter as emissões do tipo alfa e as emissões do tipo beta. Vê que coisa interessante. Emissão alfa nós chamamos da primeira lei de SOD, onde nós vamos emitir uma partícula alfa e vamos gerar um novo elemento químico. Observe, fenômeno radioativo acontece no núcleo. Se eu mexo no núcleo do átomo, se eu altero o número de prótons dele, consequentemente eu irei mudar o meu elemento químico. Tá ok? Se eu mexo no núcleo do átomo, alterei o número de prótons, que em química nós chamamos de número atômico, que é a identidade do elemento. Se eu modifico o número de prótons, eu vou modificar o elemento químico. E a segunda lei de SOD é emissão de partícula beta, tá certo? A partícula beta assemelha-se ao elétron, com a carga negativa. E temos também a onda eletromagnética gama, certo? Onda eletromagnética gama. Então grava aí, pega o teu caderno agora, saca só. Pega aí, poder de penetração e poder de ionização. Isso é uma coisa muito importante. Se liga, poder de penetração e poder de ionização. E questão de poder de penetração, gama é maior que beta, que é maior que alfa. Em questão de poder de ionização, alfa é maior que beta, que é maior do que gama. Anotou isso? Então se liga, poder de penetração e poder de ionização. E é o termo de ionizar que a gente vai poder tratar também biologicamente. Isso mesmo, quanto mais for ionizado as suas células, vai formar radicais livres. E radical livre vai tentar se ligar com alguém. E esse alguém pode ser não tão benéfico, daí poderá gerar câncer, tumores. A gente já entra em biologia, o negócio é tenso, né? Mas química, como já foi dito, é muito bela. Então nós temos aqui, ó, tempo de meia-vida. Meu amigo, presta atenção. Tempo de meia-vida. O que é esse tal de tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra desintegre. Por exemplo, já foi citado aqui o Césio 137. Aconteceu em Goiânia em 1987, certo? Muito bem. Um acidente que aconteceu lá, jogaram uma máquina indevidamente no lixo hospitalar em um local que não deveria e pegaram o Césio, uma pedrinha azul. O Césio é radioativo, certo? Então, o Césio 137 tem o tempo de meia-vida de 30 anos, Natan. 30 anos. O que quer dizer 30 anos de tempo de meia-vida? Significa dizer que o ano passado fez 30 anos que aconteceu esse acidente. Vamos supor, se eu tivesse 10 gramas de Césio 137 em 1987, com o passar do tempo, o ano passado, eu só teria 5 gramas. Por quê? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra desintegre. Então isso é algo que você tem que estar ligado. Tempo de meia-vida e radioatividade está caindo todo ano, ok? Fusão e fissão nuclear. Aí novamente, meu amigo, presta atenção. Fissão e fusão nuclear. Se a gente também for na história, a gente vai entender esse negócio aqui. 1945, Segunda Guerra Mundial. O bom tem professor de história, porque se eu falar besteira aqui, ele já pode levantar a mão e jogar uma pedra em mim. 1945, Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, né, foi lá acabar com a guerra, soltando a Little Boy e a Fat Boy, certo? Em Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba enriquecida com urânio e plutônio.
O processo dessa bomba nuclear foi um processo de fissão nuclear. O que é fissão e fusão nuclear na realidade? Então, fusão nuclear, fusão, lembra de Dragon Ball? Fusão, tá? Eu vou ter corpos distintos que vão se conglomerar. Deixa eu só interromper. Repete aí, professor, essa parte de Dragon Ball. Todo mundo tá aqui querendo ver de novo. Vamos novamente ver aí a Goku e Vegeta. Não, só você, velho. Vamos lá? Ah, vai, segura aí. É fusão, viu? É a fusão nuclear dos núcleos. Fusão. Entendeu? Ficou bom, né? Então tá bom, vamos voltar pra cá. Então, fusão nuclear, eu vou juntar as partículas para formar uma. E a fissão nuclear, eu vou quebrar as partículas. Tá ok? Isso eu vou gerar energia. Pegou radioatividade, funções orgânicas. Funções orgânicas, pessoal, faz 10 anos que cai consecutivamente no Enem. Cai no Enem, cai no Enem, cai no Enem. Vai cair no Enem, vai cair no Enem. Hidrocarboneto, grupos oxigenados e nitrogenados. Se liga, porque amina, amida, ácido carboxílico, éter, éster, tudo isso cai. A dica é, presta atenção de fato no grupo que caracteriza o carbono. Beleza, pessoal? Então fica ligado. Radioatividade vai cair. Funções orgânicas, com certeza, vai cair no Enem. Beleza? Então espero que você tenha entendido tudo isso. E Natan, eu vou jogar aqui pra galera, já que a galera tá toda eufórica aí. Amanhã, 8h30 na minha isolada. Quem tá na live aí, tá convidado para assistir uma aula gratuita. E chegando lá e gostando, você vai ter uma surpresa. Professor, mas a gente não vai encerrar por aqui. Daqui a pouco tem temas, possíveis temas para a prova de redação com o professor Felipe Rodrigues. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Teve fera, vou falar o nome do fera aqui, que pediu dicas de estequiometria, o Alex Andrade. Estequiometria. Exatamente. Estequiometria, um assunto importante. Inclusive, essa semana fiz uma gravação aqui com o professor Berg Figueiredo. Deve estar show de bola, vocês vão acompanhar brevemente. Mas se liga, estequiometria, 4 passos. Primeiro passo, escreve a equação. Geralmente o Enem vai dar a equação. Show de bola. Escreveu a equação. Segundo passo, faça o balanceamento. Fez o balanceamento da equação, Natan. Agora é só observar o que é dado, o que é pedido. Organizou isso, o que te deu e o que ele pediu, estabelece uma regra de 3. Finalizo. 4 passos apenas de estequiometria. Escreve a equação, faz o balanceamento, anota o que é dado e pedido e estabelece uma regra de 3. Professor Francisco Coutinho, muito obrigado pela tua participação. Você sabe que aqui no Vai Cair no Enem todo mundo tem espaço para levar muito conteúdo de qualidade para os feras, tá? Quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui até esse momento, porque agora é hora de redação. Obrigado, professor. Obrigado. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Gente, agora a gente vai falar de um dos momentos mais importantes da prova do Enem, que é a parte de redação. A gente sabe que a redação tem um peso enorme para quem vai fazer o Enem, para quem quer ingressar no ensino superior. E por isso a gente recebe hoje um dos nossos grandes professores de redação. A gente tem o professor Diogo Xavier, né, que sempre também contribui com a gente, né, para levar conteúdo para você. Tem também a professora Tereza Albuquerque, mas hoje a gente recebe o professor Felipe Rodrigues, que vai falar sobre possíveis temas para a redação do Enem. Professor Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer ter aqui você acompanhando a nossa transmissão, trazendo muito conteúdo. Professor, a redação é um momento importante, muita gente tem dúvida em relação à introdução. Antes da gente ir para os temas, tem uma pergunta de uma candidata que é justamente em relação à introdução. Como você deve começar de uma maneira bacana a sua redação? Fique aí à vontade. Olá, gente. Boa noite. Aqui é Felipe Rodrigues. Um abraço logo de começo para o CGNCN, né, que eu trabalho, o colégio vestibular que eu trabalho. E hoje vamos instruir os conceitos de redação e atualidade, tá? Gente, a primeira questão é imaginar a estrutura textual, como o Natan já falou. Temos um pedido do Enem que é o dissertativo argumentativo. Se você sair dessa tipologia, 0, tá? O texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura base, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela é essencial. Ela traz consigo a tese, não se preocupa. Tese é você olhar para o tema e imaginar que nele tem um microproblema.
faça uma frase, você vai destruir, tá? E também, na introdução, a gente vai trabalhar com um resumo do tema. Ou seja, como eu falo com meus alunos, resumo do tema mais tese e a gente fecha essa proposta. Lembrando que a tese, ela volta nos desenvolvimentos e volta na conclusão. Nos desenvolvimentos, como argumento. Você vai colocar a tese lá, as problemáticas, e vai argumentar, insira fontes, insira conteúdos. E na conclusão, ela volta com propostas de soluções inovadoras. Então, o aluno tem essa responsabilidade, junto com a competência 5, 200 pontos, de criar propostas de soluções que vão destruir com este tema e vão trazer argumentos diferentes. Vocês vão trabalhar para o governo. Vocês vão ter que fazer propostas e trabalhar nelas para que aconteçam, né? Gente, eu trouxe algumas temáticas que elas são muito importantes, né? Que estão sendo muito trabalhadas neste ano. A gente já enxergou muito essas questões e acredito que possam vir sim como elementos recorrentes. Não se esqueçam de deixar suas dúvidas aí, temas propostos, que a gente pode discutir, tá? Eu trouxe uns elementos aqui na minha ficha, porque tem muita coisa. Corre, coloca aí no caderno, em das polifônicas. Eu vou citar alguns autores para que vocês coloquem nessa proposta textual, tá? Saúde mental existe no Brasil? Boa pergunta. Hoje, muitas pessoas não se preocupam com o psicológico, né? O brasileiro, na verdade, requer desse cuidado, porque isso daqui é o que vai aumentar a questão dos índices de questão carcerária, tá? Ligado à questão de legalização das drogas. É isso daqui que vai trazer problemas de saúde, principalmente quando vai falar sobre mobilidade urbana, tá? Então, saúde mental é muito importante. É a gente imaginar que aqui está amarelo em setembro também, tá? A gente tem questão de bullying, questão de cyberbullying, filmes como, por exemplo, Os 13 Porquês, e principalmente jogos. As crianças estão sendo vítimas principais, né, dessa falta de saúde mental. Então, Momo, a questão da baleia azul, são todas temáticas que têm a ver com essa questão de saúde mental. Professor, uma pergunta. Depressão. Inclusive, eu quero até acrescentar que essa semana a gente colocou um tema muito interessante. A gente sempre coloca alguns possíveis temas para que os nossos feras, para que os nossos seguidores possam exercitar, possam discutir a respeito dessas temáticas. A questão do suicídio no Brasil, né? Meios para você combater, para você evitar o suicídio. Isso também pode se encaixar? Pode. Logo de começo, eu trouxe esses temas que são gerais. É quase impossível a gente definir o tema direto, né? Porque vai ser uma coisa específica para que vocês trabalhem. Mas gente de saúde mental, a gente tem depressão, né? Que tem tudo a ver com um sociólogo fantástico, Henrique Caio. E ele puxa no suicídio, né, que foi o primeiro a criar essa teoria, as fases dele, tá? Como consequência desse suicídio, a gente tem a linha da depressão, a gente tem um movimento romântico que traz essa depressão naquela segunda geração. Mas, gente, o tema ele é pesadíssimo, é quente, né? E desde já tem a ver com saúde mental. Falando sobre isso, tem uma questão que Foucault já aborda, né, a questão da história da loucura, que também Bauman vai trazer na modernidade líquida, então anota aí esses dois, tá? Quando a gente vai falar de loucura, a gente vai imaginar a diferença entre transtorno e perversão, como os alunos já estudam em psicologia, que nada mais é do que a gente vai estudar a saúde mental como um transtorno, tá? E esse transtorno deve ser tratado, deve fazer parte dos direitos constitucionais, né, de saúde, e principalmente a questão desse direito de ir e vir após quaisquer demandas. Sobre Bauman, é importante falar, e como problema desse primeiro tema, temos um monte ainda, temos a questão diretamente da modernidade líquida, tá? Mas, em consequência disso, a gente imagina que a saúde mental é importantíssima para que a gente consiga inteirar a questão da lógica, a questão da razão, mas desde já da saúde do brasileiro, tá? Utilizar a mobilidade urbana, a gente já trabalhou aqui no Vai Cair no Enem, mas é importante voltar, tá? No sentido de que hoje, baseado numa tese de Thomas Hobbes, né, nós estamos matando o trânsito. Né? O trânsito é importante falar porque isso causa problemas sociais, como por exemplo macrocefalia, né? Como problemas iniciais de saúde mental. Hoje o brasileiro está reduzido na sua carga horária de trabalho, na verdade sua carga horária diária. Nós temos um terço, né, para trabalho, 8 horas, um terço para viver, né, e mais um terço, eu não sei para quê. E esse outro um terço, que eu não sei para quê, é o problema, né, que a gente vai trabalhar a questão da mobilidade urbana. Esse outro um terço é para a gente estar no trânsito. 2, 3, 4 horas, e cadê a vida do brasileiro? Né? E por conta disso, a gente vai ter toda essa questão de problemática frente a essa questão, tá? Direito à moradia. Em consequência, eu acho esse assunto muito quente. Por sinal, Vai Cair no Enem, já trabalhou ele recentemente, tá? Ele tem a ver com tudo. Reforma agrária,
tem ligação também com a questão dos direitos indígenas de demarcações e aborígenes, a questão dos quilombolas, mas direito à moradia a gente fala do urbano, fala da cidade. Direito constitucional, viu? É falar da ocupa israelita. Esse movimento que trouxe essa revolução, né, para o Brasil, para o mundo, de ocupação do espaço público. O direito à moradia é uma temática quente também, mas que se preocupa, na verdade, quando a gente fala sobre Marielle Franco, quando a gente fala sobre essas vivências que trazemos, que se preocupa com o direito do cidadão de ocupar esses espaços públicos. Gente, deixem dúvidas, tá? Se vocês imaginarem sobre esses 3 temas. E eu vou chegar nesse conjunto aqui abaixo, que na realidade, né, é uma bomba também. Fala de gênero é Fala 2018. Eu tenho 2 perguntas, tá? Antes de chegar nesse próximo grupo, atenção para essa pergunta, tá? Aqui, direito à moradia é um tema que envolve diretamente o poder público. Qual ação, qual intervenção eu devo propor? Porque o governo também tem uma parcela de culpa em todo esse processo de uma vasta parcela da população que não tem o direito à moradia. Como é que a gente deve propor alguma ação? Porque se a gente criticar o governo, a gente acaba não tendo um bom resultado na redação. De fato. Olha, aluno, estudante, não inventem de criticar diretamente algum político, alguma proposta partidária ou qualquer coisa nesse sentido, tá? O Enem é feito por eles, para a gente, né? Trabalhar e fazer diversas outras questões. Mas você não vai deixar de criticar o Estado, com E maiúsculo, a União, a Federação. Você tem esse dever como cidadão. Então, a resposta direta é atacar as noções de Estado de forma crítica, tá? De forma que você traga conteúdo e ao momento que você atacar este Estado, tá? Você vai trazer argumentos concisos. Não adianta falar qualquer coisa, a nota vai cair. Competência 3. Tá? Professor Luan, ele fez o seguinte comentário aqui na nossa transmissão. Feminicídio talvez não caia porque recentemente caiu violência contra a mulher. Como é que o senhor enxerga essa colocação? Então, olha, ele já veio no Enem, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não trabalhe, por exemplo, as questões de machismo, principalmente aqui, nos gêneros, tá? A gente vai falar sobre o Judith Butler, a gente vai falar sobre o feminismo e, na verdade, tem tudo a ver com o gênero. É importante que o aluno conheça todas as áreas, todos os assuntos já trabalhados, porque eles podem vir com contextualizações. A gente pode citá-los novamente como exemplo, que a gente chama de analogias, tá? Vamos falar um pouco sobre gênero, vamos iniciar, tá? Gente, é importante falar sobre gênero no Brasil, nas novas construções de padrões familiares, isso já veio do PPL, viu? Mas a gente imaginar que transfobia, que o Brasil tem essa marca, tá? A gente imaginar a teoria queer e principalmente este foco dos novos padrões de gêneros na atualidade, é sim assunto do Enem, tá? Imaginar a escola como objeto transformador, diga-se de passagem, mas que vai ajudar essas noções de gênero. A gente falar, né, das PLs existentes que barram as noções de gêneros, criticar alguns deputados, alguns presidenciáveis também, mas trabalhar diretamente essas novas concepções. A identidade de gênero seria diretamente a questão de você se identificar como gênero, que é uma construção social, que é diferente de orientação sexual, que é aquela prática amorosa, afetiva, que as pessoas detêm uma a outra. Então essa diferenciação ela é essencial, tá? Já puxando para a questão temática abaixo, a questão de ISTs, eu trouxe porque é um elemento que está em ascendência no Brasil, tá? ISTs é imaginar que DST não existe mais, segundo a OMS, tá? E essa terminologia, ela trabalha com a questão das infecções sexualmente transmissíveis, que hoje a gente tem a teoria da prevenção combinada e que o HIV, né, o HIV/AIDS está com foco nessa política, né, social do Estado. Quero agradecer ao professor Felipe Rodrigues, a nossa live já está encerrando. Quero agradecer a todos os professores que estiveram aqui com a gente, Pedro Botelho, Luiz Henrique, o professor Felipe Rodrigues, Hugo Souza e também Francisco Coutinho. E agora, fique ligado, porque a nossa live vai ficar disponível e em breve a gente também vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Gente, valeu pela presença de todo mundo. Continue aqui no Vai Cair no Enem, no leiajá.com, porque a gente tem